Você sabia que neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, os bancos centrais do mundo inteiro estão tomando decisões que podem determinar se você terá comida na mesa amanhã? E que essas mesmas decisões foram profetizadas há mais de 2000 anos nas páginas sagradas da Bíblia. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma análise econômica, mas uma revelação profética que conecta os tremores financeiros globais aos últimos sinais antes do arrebatamento da Igreja. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você vai ouvir nas próximas palavras pode mudar completamente sua perspectiva sobre os tempos em que estamos vivendo. Abra sua Bíblia em Apocalipse e venha comigo até o capítulo 6, versículo 6, onde o apóstolo João registra uma visão aterrorizante, e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Essa passagem descreve o terceiro cavaleiro do Apocalipse, montado em um cavalo preto, carregando uma balança na mão. Não é coincidência que este cavaleiro represente a fome e a escassez econômica que devastará o mundo nos últimos dias. Imagine por um momento a cena que João presenciou em sua visão na ilha de Patmos. Ele viu um ser celestial cavalgar através dos céus em um cavalo negro como a noite, e em suas mãos, uma balança que pesava não ouro ou prata, mas alimentos básicos. Uma medida de trigo, que seria suficiente para alimentar uma pessoa por 1 dia, custaria 1 denário, o salário de 1 dia inteiro de trabalho. Isso significa que uma pessoa teria que trabalhar 1 dia completo apenas para comprar comida suficiente para se alimentar por 1 dia. E 3 medidas de cevada, um alimento de qualidade inferior, pelo mesmo preço. Mas observe algo ainda mais perturbador, não danifiques o azeite e o vinho. Produtos de luxo permaneceriam disponíveis para os ricos, enquanto os pobres lutariam apenas para sobreviver. Esta não é uma profecia distante, amados. Esta é uma realidade que está se desenrolando diante dos nossos olhos neste exato momento. Quando olhamos para o cenário econômico mundial hoje, vemos sinais alarmantes que ecoam precisamente esta antiga profecia. A inflação descontrolada que assola o Brasil e outras nações, o aumento exponencial dos preços dos alimentos básicos, e a crescente disparidade entre ricos e pobres são apenas o cumprimento das palavras proféticas registradas há quase 2000 anos. Vamos voltar ainda mais no tempo, para o livro de Gênesis capítulo 41, onde encontramos José interpretando os sonhos proféticos de Faraó. 7 vacas gordas foram devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias foram consumidas por 7 espigas secas. José, inspirado pelo Espírito Santo, revelou que viriam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa que consumiria toda a prosperidade anterior. Mas aqui está o ponto crucial. Deus revelou antecipadamente o que estava por vir para que José pudesse se preparar e salvar não apenas o Egito, mas toda a região circunvizinha, incluindo a família de Jacó, que se tornaria a nação de Israel. Da mesma forma, Deus está nos revelando hoje, através de sua palavra e dos sinais dos tempos, o que está por vir para que possamos nos preparar espiritualmente. A diferença é que desta vez não se trata apenas de preservar uma nação, mas de estar pronto para o arrebatamento da Igreja antes que a grande tribulação se abata sobre toda a terra. No livro de Mateus capítulo 24, Jesus nos advertiu sobre os sinais que precederiam sua segunda vinda. Nos versículos 7 e 8, ele declarou, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Observe que Jesus não disse que estes seriam sinais isolados, mas que seriam como dores de parto, intensificando-se em frequência e intensidade à medida que o tempo do nascimento se aproxima. E que nascimento é esse? É o nascimento de uma nova era, quando a Igreja será arrebatada e a Terra entrará no período mais sombrio de sua história. As crises econômicas que estamos presenciando não são eventos aleatórios ou consequências naturais de más políticas governamentais. Elas são parte de um plano divino maior, sinais claros de que estamos vivendo nos últimos dias antes do retorno de Cristo. Olhe ao redor do mundo hoje. A economia global está cambaleando sobre fundações instáveis. No Brasil, vemos famílias inteiras lutando para colocar comida na mesa enquanto os preços dos alimentos básicos sobem semana após semana. Feijão, arroz, carne, leite, produtos que sempre fizeram parte da mesa brasileira tornaram-se artigos de luxo para milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, aqueles que controlam os recursos financeiros do mundo continuam acumulando riqueza em níveis sem precedentes. Mas aqui está uma verdade que poucos compreendem:
esta crise não é o fim, é apenas o começo. No livro de Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, João descreve a abertura do terceiro selo, e, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, que dizia, vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Esta passagem nos revela que durante a grande tribulação, a escassez econômica será tão severa que as pessoas gastarão todo o salário de um dia apenas para comprar comida suficiente para sobreviver por um dia. Imagine viver numa situação onde cada real que você ganha deve ser imediatamente gasto apenas para não morrer de fome. Enquanto isso, os produtos de luxo, simbolizados pelo azeite e pelo vinho, permanecerão disponíveis para uma elite privilegiada. Agora, permita-me fazer uma pergunta que pode incomodá-lo. Você acredita que é mera coincidência que estamos vendo exatamente esses padrões emergindo em nossa sociedade hoje? Quando observamos a realidade de famílias brasileiras que gastam mais de 70% de sua renda apenas em alimentos básicos, enquanto uma pequena elite continua vivendo em luxo extravagante, não estamos vendo o cumprimento inicial desta profecia? O profeta Daniel, no capítulo 9 versículo 27 de seu livro, fala sobre um período de 7 anos de tribulação que virá sobre a terra. Mas antes que essa semana profética comece, algo extraordinário acontecerá. A Igreja de Cristo será arrebatada da terra. Este é nosso fundamento de esperança em meio ao caos econômico que se aproxima. No livro de 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo nos assegura, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta promessa não é uma fantasia ou uma doutrina inventada por homens. É a palavra viva do Deus Todo-Poderoso, e ela se cumprirá exatamente como está escrita. Antes que a economia mundial entre em colapso total, antes que o sistema financeiro global seja substituído pela marca da besta descrita em Apocalipse, antes que a fome profetizada devaste a terra, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo será removida deste mundo. Mas aqui está o que deve nos manter vigilantes: ninguém, absolutamente ninguém, conhece o dia nem a hora exata quando isso acontecerá. O próprio Jesus, no livro de Mateus capítulo 24 versículo 36, declarou, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Portanto, qualquer pessoa que tente estabelecer datas específicas para o arrebatamento está indo contra a própria palavra de Cristo. O que podemos fazer é observar os sinais e estar preparados. E um dos sinais mais claros que Jesus nos deu foi a condição econômica do mundo nos últimos dias. No livro de Tiago capítulo 5, versículos 1 a 3, encontramos uma advertência solene: eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá as vossas carnes como fogo. Entesourastes tesouros para os últimos dias. Esta passagem nos mostra que nos últimos dias, aqueles que acumularam riquezas injustamente enfrentarão o julgamento divino. Suas riquezas não apenas se tornarão inúteis, mas serão testemunhas contra eles no dia do juízo. Quando olhamos para o sistema financeiro mundial hoje, vemos exatamente isso acontecendo. Bilionários acumulam fortunas inimagináveis enquanto milhões de pessoas passam necessidade. No Brasil, temos visto isso de forma especialmente clara. Enquanto algumas das maiores fortunas do mundo são brasileiras, temos milhões de compatriotas que não sabem se terão o que comer amanhã. Esta disparidade não é apenas um problema social, é um sinal profético de que estamos vivendo nos últimos dias antes do retorno de Cristo. Mas você pode estar se perguntando: como devo responder a essa revelação? Devo entrar em pânico? Devo começar a estocar alimentos ou investir em ouro? A resposta está nas palavras do próprio Jesus em Lucas capítulo 12, versículos 22 a 34, onde ele nos ensina a não nos preocuparmos excessivamente com as necessidades materiais, mas a buscarmos primeiro o reino de Deus. Isso não significa que devemos ser irresponsáveis ou negligentes com nossa preparação prática. O próprio José estocou grãos durante os anos de abundância para sobreviver aos anos de escassez. Mas nossa principal preparação deve ser espiritual.
Devemos ter certeza de que nossos corações estão limpos diante de Deus, que nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, e que estamos vivendo em santidade e pureza. No livro de 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 12, o apóstolo nos exorta: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Havendo, pois, de ser todas estas coisas desfeitas, que pessoas vos convém serem santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, no qual os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se derreterão. Esta passagem nos lembra que tudo o que vemos neste mundo, incluindo todo o sistema econômico global, é temporário. Um dia, tudo será consumido pelo fogo do juízo divino, e apenas aquilo que foi feito para a glória de Deus permanecerá. Portanto, enquanto observamos os sinais econômicos dos últimos dias, devemos manter nossa perspectiva eterna. A crise econômica mundial não é apenas uma dificuldade que devemos suportar, é um chamado final de Deus para que sua igreja se prepare para o arrebatamento. É uma oportunidade para que aqueles que ainda não conhecem a Cristo vejam a futilidade de confiar nas riquezas terrenas e voltem seus corações para o Salvador. No livro de Isaías capítulo 55 versículos 1 e 2, Deus faz um convite gracioso: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o bem, e a vossa alma se deleite com a gordura. Mesmo quando a economia mundial estiver em completo colapso, mesmo quando o dinheiro se tornar sem valor e os sistemas financeiros entrarem em ruína, Deus oferece gratuitamente aquilo que realmente satisfaz a alma humana: salvação, paz, alegria e vida eterna através de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, não deixem que o medo das crises econômicas os paralise. Em vez disso, vejam esses sinais como confirmação de que o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo está se aproximando rapidamente. Cada notícia sobre inflação, cada relatório sobre crise financeira, cada estatística sobre pobreza crescente deve nos lembrar de que nosso tempo nesta terra está chegando ao fim. O livro de Hebreus capítulo 10 versículo 25 nos exorta: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. À medida que vemos os sinais dos últimos dias se multiplicando ao nosso redor, devemos nos reunir ainda mais frequentemente para oração, estudo da palavra e encorajamento mútuo. Lembrem-se de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As crises que afligem o mundo não podem tocar aqueles que estão firmados na rocha eterna que é Jesus Cristo. Quando a economia mundial ruir, quando os sistemas financeiros entrarem em colapso, quando a fome e a escassez assolarem a terra, nós estaremos com nosso Senhor nos céus, participando das bodas do Cordeiro. Esta é nossa bendita esperança, nossa âncora segura em meio às tempestades dos últimos dias. Não importa quão difíceis as circunstâncias se tornem, não importa quão desesperadora a situação mundial pareça, sabemos que o final da história já foi escrito, e nós estamos do lado vencedor. Portanto, levantemos nossas cabeças, porque nossa redenção se aproxima. Os sinais estão diante de nós, as profecias estão se cumprindo, e a qualquer momento ouviremos o som da trombeta de Deus chamando sua igreja para casa. Até que esse dia glorioso chegue, continuemos fiéis, vigilantes e ocupados na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho no Senhor não é em vão. A queda da economia mundial não é o fim da esperança, é o último sinal antes do nosso maior triunfo, o encontro com Jesus Cristo nos ares e nossa entrada na glória eterna que Ele preparou para aqueles que o amam. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para as verdades eternas da Palavra de Deus, eu o convido a expressar sua gratidão deixando um like neste vídeo, compartilhando esta revelação com seus entes queridos que precisam ouvir esta verdade, e inscrevendo-se em nosso canal para que possamos continuar juntos desvendando os mistérios divinos destes últimos dias. E se você gostou verdadeiramente do conteúdo e quer apoiar este ministério de coração, considere fazer uma doação através do Valeu Demais, mas apenas se o Senhor tocar em seu coração para isso, pois nossa recompensa vem do céu, e sua participação nesta obra é um investimento no reino eterno de Deus. Que Deus abençoe ricamente sua vida, e nos vemos no próximo vídeo, se Jesus não voltar antes.